Graça e paz, meus irmãos. Um excelente dia para você, um excelente domingo para você. Estamos hoje aí iniciando mais um domingo, mais uma semana especial que começa hoje. Começa logo pelo domingo, o dia do Senhor, o dia que nós buscamos a presença de Deus, o dia que nós descansamos a nossa mente, o nosso corpo das atividades corriqueiras. E mais uma vez, juntos para buscar o Senhor, para aprender da sua palavra. Esse é o tempo que Deus nos deu. Vamos aproveitar esse tempo, vamos aproveitar esse dia, vamos aproveitar esse momento, que é um momento de estudo da palavra de Deus. Nós temos conversado durante esses domingos, esse trimestre, sobre a carta aos Hebreus. Hoje nós já estamos na aula 12, já estamos no nosso penúltimo encontro com o autor da carta aos Hebreus, onde nós temos aprendido várias coisas, nós temos conversado bastante com ele, temos aprendido muitas coisas práticas para a vida cristã, muitas coisas práticas para o nosso dia a dia. Quantas coisas que nós já aprendemos, se nós fôssemos fazer uma recapitulação aqui, nós íamos usar todo esse tempo só para relembrar as coisas que nós já aprendemos nesse período, né? Então, é muito bom, é muito proveitoso quando nós podemos parar e meditar e estudar na palavra de Deus, né? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a segunda parte do capítulo 12. Nós vamos utilizar o capítulo 12, dos versos 12 ao 29. Na semana passada, nós falamos sobre a primeira parte desse capítulo, onde nós falamos sobre a corrida da fé. No início desse capítulo, foi falado sobre a carreira da fé. Então, no início desse capítulo, o autor falou sobre a nossa corrida cristã, sobre a nossa carreira cristã, que deve ter postura, deve ter perseverança, deve ter um olhar focado em Jesus, além de ensinar que as tribulações, que os sofrimentos, tudo isso serve para nos disciplinar e mostrar o amor que Deus tem por nós. Então, foi isso que nós estudamos na primeira parte desse capítulo, um resumo bem rápido, uma síntese do que nós conversamos na semana passada. E hoje nós vamos meditar um pouco na segunda parte de Hebreus capítulo 12, dos versos 12 ao verso 29. Então, vamos à leitura do texto, vamos passar rapidamente para a leitura desse texto, para que nós possamos, então, aproveitar bem esse período, né? Então, a palavra do Senhor diz assim: por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegados ao monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte.
Aquele cuja voz falou, então, a terra agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Então, esse o texto da palavra de Deus, esse o texto que nos servimos nesse momento. Um texto muito importante, um texto bem importante nesse raciocínio que o autor traz para os hebreus. Nesses versos, ele nos estimula a viver uma vida em santidade, que é o que Deus requer de seus filhos, uma vida de santidade, mas não uma santidade de palavras, não uma santidade de isolamento. Santidade não é isolamento, santidade é atitude, são atitudes que tomamos no dia a dia. Santidade é buscar a Deus, santidade é não se contaminar com esse mundo. E é isso que ele está advertindo. Lembra que ele falou sobre a corrida em que os atletas vinham caminhando, falou das coisas que os atletas deveriam deixar, falou da nuvem de testemunhas que incentivam esses corredores que somos nós, que são os cristãos de todos os tempos. E agora, então, ele fala dessa como proceder no decorrer dessa corrida. Então, ele fala que nós devemos ter uma vida de santidade e, por isso, nós devemos buscar o fortalecimento. Então, quando nós imaginamos uma corrida, e agora nós estamos vivendo um tempo de Olimpíadas, nós vamos ver algumas histórias, vamos ver algumas corridas, algumas competições, e nós vamos perceber isso nas provas de atletismo. Na corrida é comum os atletas se cansarem. Quanto mais cansados eles ficam, mais desanimados se tornam, porque vão perdendo as forças. Mas os hebreus deveriam lembrar-se de todo o ensino que foi dado a respeito da superioridade de Cristo e do exemplo dos heróis da fé, e que seu sofrimento não era em vão, para então se fortalecer e buscar ânimo para prosseguir nessa corrida. Então esse era o lembrete que eles tinham. Tudo aquilo que foi dito, eles precisavam lembrar-se nesse momento, para que tivessem, então, forças e incentivo para buscarem e prosseguirem nessa corrida. Por causa do cansaço ou dos obstáculos, muitos caem e até mesmo se machucam. Mas essa corrida precisa ser completada e precisa ser completada com sucesso. E isso acontecerá se os ferimentos do passado espiritual estiverem curados e se os perigos do futuro forem evitados. Então, nós precisamos aprender a evitar os perigos do futuro, os perigos dessa corrida com quem já correu, e precisamos também esquecer os ferimentos do passado, esquecer os tropeços do passado, como quem está aprendendo a andar de bicicleta, quando cai, precisa se levantar e subir novamente em sua bicicleta, caso contrário, nunca mais vai prosseguir na bicicleta. Precisa ter insistência, esquecer o tombo e prosseguir em frente, prosseguir adiante. É isso que ele está falando aqui, é isso que ele está incentivando, e ele está, então, nos mostrando que nós precisamos buscar o fortalecimento para prosseguirmos. Então, restabelecei as mãos caídas e os joelhos trôpegos. É uma palavra que ele traz logo no início do texto. Restabelecei as mãos caídas e os joelhos trôpegos. Essa palavra é uma palavra de incentivo usada por esse autor para quem está desanimado. E é uma palavra também de encorajamento para quem tem medo do futuro. Fazer caminho reto para os pés, retomar a postura correta do corredor,
se colocar numa postura correta. Os corredores, quando começam a cansar, é natural quando nós começamos a nos cansar, começamos a arquear o corpo, começamos a já não manter aquela postura do início. Então, fazer caminhos retos, quando ele diz fazer caminhos retos, ele está dizendo isso, que é preciso se levantar, é preciso restabelecer a postura correta desse corredor. Então, o cristão ele não pode correr essa corrida de qualquer jeito. Nós não podemos correr de qualquer jeito, mas de uma forma reta, de uma forma íntegra, de uma forma que realmente busca o Senhor, de uma forma tranquila. E assim teremos condições de correr e auxiliar os outros que estão pelo caminho, embaraçados ou até mesmo desanimados. Há muita gente nesse caminho, há muita gente que não está correndo, há muita gente que já está embaraçado, há muita gente que está cansada, há outras pessoas que pararam de correr em determinado momento. E essa corrida não é um contra o outro, é uma corrida onde todos devem chegar. Então devemos estar prontos e preparados também para incentivar e para animar os outros que estão correndo, os outros que estão conosco nessa corrida, que estão conosco nessa caminhada e que talvez estejam até desanimados. Mas nessa corrida também nós devemos buscar paz e buscar santificação. É o que o autor ensina. Devemos buscar a paz e devemos buscar a santificação. Quando nós somos perseguidos, quando nós somos tentados, quando nós sofremos dificuldades, quando alguém nos faz o mal, nós somos impulsionados, muitas vezes movidos, muitas vezes inclinados, talvez a palavra melhor, tentados, essa é a palavra melhor, somos tentados a retribuir mal com o mal. Isso é uma coisa do ser humano e nós todos passamos por experiências assim. Porém, nós devemos viver em paz com todos os homens, é o que a palavra de Deus orienta, naquilo que depender de nós, é o que Romanos 12:8 diz. Devemos viver em paz com todos os homens naquilo que depender de nós. E como isso? Seguindo o exemplo de Cristo. Então, Cristo é o exemplo maior nessa corrida, Cristo é o exemplo máximo, o exemplo supremo nessa corrida, por isso nós devemos manter os nossos olhos focados em Cristo, focados no seu exemplo, porque Cristo se negou a si próprio, negou a sua glória, colocou-se em condição de servos para nos atender e se negou a revidar com insultos e com ameaças, conforme diz 1 Pedro 2:23. Cristo em momento algum revidou, em momento algum insultou alguém, em momento algum ameaçou alguém, em momento algum usou as prerrogativas do Todo-Poderoso. A santificação, então, ela é um processo. A santificação, ela é um processo que tem o seu início no momento da conversão. No momento em que nós somos regenerados por Jesus, nesse momento, então, Jesus nos santifica e nos dá condição de entrarmos na presença de Deus. E prossegue, e esse processo prossegue durante toda a vida cristã, a cada dia melhorando, a cada dia se santificando, a cada dia o crente vai se afastando do pecado, vai se afastando das coisas que desagradam a Deus e vai estabelecendo um relacionamento cada vez mais real e cada vez mais vivo com o Senhor. Isso é santificação. Vai se afastando cada vez mais das coisas do mundo, em contrapartida se aproximando cada vez mais das coisas de Deus. Isso é o processo de santificação. E além desse texto, há muitos outros textos que trazem esse ensino, há muitos textos que falam sobre a santificação. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4:3 diz que, pois esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Então, Deus quer que nós nos santifiquemos. Deus quer que nós busquemos as coisas santas, as coisas do alto, e nos afastemos cada vez mais do pecado, das coisas erradas, das coisas que
que desagradam a Deus. Outros textos que falam sobre isso é 1 Tessalonicenses 4:4, 1 Tessalonicenses 4:7, Romanos 6:22, 2 Coríntios 7:1 e muitos outros textos que vão tratar do mesmo assunto, que vão tratar do mesmo tema. É importante nós entendermos que o nosso Deus é santo, por isso nós devemos ser santos. Então, a santificação, ela acontece a cada dia, a partir do momento em que nós desejamos nos separar do pecado, a partir do momento que nós passamos a imitar o exemplo de Jesus e damos espaço para que o Espírito Santo entre nas nossas vidas e passe a atuar dentro de nós, nos aperfeiçoando e desenvolvendo em nós o caráter de Cristo. Esse é o objetivo da santificação, desenvolver em nós o caráter de Cristo. Mas nessa corrida existem alguns perigos ao qual nós somos também alertados aqui pelo autor desse texto. Tá? Então nós não devemos ser faltosos, não devemos ser faltosos. Então, um desses perigos é esse, não ser faltoso, não ser falho. E aqui é no sentido de separar ou de privar-se da graça de Deus. Então, ser falho aqui, ser faltoso aqui nesse texto, ele se refere a isso. Ele não está se referindo, quando ele diz privar-se da graça de Deus, ele não está se referindo à perda da salvação, mas à perda de bênçãos e benefícios por causa do pecado e por causa de uma vida sem santidade. Quanto mais próximos de Deus, quanto mais vivemos de acordo com o padrão de Deus, quanto mais próximos estamos da sua vontade, mais abençoados nós somos, mais benefícios recebemos em troca dessa vida, em troca desse querer estar com Deus, o que é natural, não se faz isso em busca de bênçãos, mas as bênçãos são consequências de uma proximidade com Deus. Então, quando a pessoa é faltosa, é falha nesse sentido, então ela perde bênçãos, ela perde benefícios, ela perde muitas coisas, justamente porque ela não dá espaço para que Deus haja, não dá espaço para que Deus atue na sua vida. Deus quer abençoar, Deus quer derramar bênçãos, quer cuidar, mas muitas vezes essas atitudes de afastamento, de pecado e outras impedem Deus de agir nesse sentido. E também nós devemos cuidar para que outros não caiam nessa armadilha. Então, como já disse, a vida cristã ela não é uma carreira solo, mas é uma carreira coletiva, onde um ajuda o outro a chegar no final. A ideia é todos chegarem bem, todos chegarem juntos no final da corrida, lá na faixa final. Outro perigo dessa corrida é deixar brotar a raiz de amargura. A raiz de amargura realmente é algo terrível quando brota nos corações das pessoas. E aqui nesse texto, particularmente, ele está se referindo a ervas venenosas, está se referindo a raízes amargas, ervas venenosas. E há um alerta para pessoas que propagam dúvidas, que propagam discórdias dentro da igreja do Senhor. E cada um deve se policiar nesse sentido. Cada um de nós deve se policiar, e ele está dizendo isso: olhe o seu coração, vigie o seu coração, para que nenhuma raiz brote dentro do seu coração, nenhuma amargura, nenhuma erva venenosa, contagiante entre no seu coração, e olhe também, vigie para que outros não venham trazer isso dentro no meio do povo de Deus. E cada um, então, precisa se policiar e precisa verificar para que essas raízes não contaminem a si mesmo e levem essa contaminação a outras pessoas. Então isso é muito sério. Há pessoas que não caminham, há pessoas que não vão para frente, há pessoas que não conseguem ser felizes, há pessoas que não conseguem caminhar e acabam promovendo discórdias dentro da igreja, justamente por causa dessas raízes de amargura, que muitas vezes brotam
por problema de um relacionamento, uma coisa mal falada, uma coisa mal ouvida, um perdão que não foi liberado, coisas assim nesse sentido. Outro perigo está relacionado à imoralidade e à indecência. Então, a impureza, ela tira toda a espiritualidade, ela interrompe e afasta a comunhão com Deus e a comunhão com a igreja. Isso é uma coisa muito séria, é um pecado muito sério, algo que realmente é muito perigoso e que não pode ter espaço dentro do nosso coração, não pode ter espaço dentro da igreja, porque isso interrompe, afasta a comunhão com Deus. E todo tipo de imoralidade deve ser retirada da vida do crente para não atrapalhar a sua corrida cristã. Lembra dos pesos que nós vimos na aula passada? Um peso é a imoralidade, ela não deve ter espaço na convivência nossa, porque ela nos afasta de Deus, interfere diretamente com isso. Outro perigo é ser profano. Ser profano é não dar valor às coisas espirituais e dar mais valor às coisas materiais, às coisas que são imediatas. Como no caso de Esaú, Esaú amava os prazeres desse mundo, Esaú desprezou a sua herança, desprezou a herança do povo de Deus por um prato de comida. E aqui nós temos um contraste entre ele e Moisés, que a Bíblia mostra que enquanto Esaú desprezou a herança do povo de Deus por um prato de comida, Moisés desprezou as riquezas do Egito para sofrer com o povo de Deus. Olha a diferença, olha a qualidade desses dois homens, enquanto um abandona as heranças especiais, abandona a bênção de Deus para ficar com as coisas do mundo, o outro abandona tudo aquilo que o mundo tinha a lhe oferecer para estar junto com o povo de Deus, para estar na presença de Deus. E quem foi Esaú e quem foi Moisés? Olha o exemplo que nós temos aí. Mas, depois de mostrar todas essas questões, depois de apresentar todas as questões existentes, os perigos dessa corrida, o que buscar nessa corrida, a questão do fortalecimento, o autor, então, já no final, já indo para o final, ele traz uma palavra de incentivo, um incentivo muito grande e as realidades que nos ajudam a prosseguir. Ele vai falar, então, dessas realidades que nos ajudam a prosseguir, e aí ele vai descrever a partir do verso 18 ao verso 29, essas realidades que nos ajudam e que nos levam a prosseguir e a prosseguir bem, o que nos incentiva. Então, primeiro que nós temos livre acesso a Deus na nova aliança com Jesus. Anteriormente, ninguém poderia chegar a Deus, ninguém podia se aproximar de Deus, como ele mesmo diz, quando Deus se revela ao povo e a Moisés lá no monte, nem os animais podiam se aproximar do monte santo de Deus, por causa da sua presença, por causa da sua santidade. Mas agora, através de Jesus, o caminho está aberto. Através do seu sangue, o caminho está aberto e nós podemos nos aproximar do trono da graça de Deus com ousadia, com confiança e com liberdade, através do sangue de Jesus, que nos declara justo, que nos justifica e nos purifica de todo o pecado. Segundo, a nossa meta é a cidade celestial. Outro incentivo é estarmos focados, porque a nossa meta não é esse mundo, a nossa meta é a cidade celestial. Isto é algo garantido, não é uma ficção, é uma realidade. Basta cruzarmos a linha de chegada, e os que foram salvos e regenerados por Cristo já têm esse direito e já estão sendo aguardados pelo Senhor. Então, se você abriu verdadeiramente o seu coração para Jesus, se Jesus mora no seu coração, você já está sendo aguardado lá do outro lado da linha de chegada, já está sendo aguardado, porque nós já estamos salvos e garantidos pelo poder de Cristo, pelo sangue de Cristo.
nós seremos recebidos pela multidão de salvos. Também o autor mostra isso, que essa multidão de salvos são aqueles que formam a nuvem de testemunhas. Nós estamos sendo aguardados pelos anjos e pelo próprio Senhor Jesus que nos aguarda. Então, há uma festa especial, há um banquete preparado para aqueles que são de Jesus, e nós estamos sendo aguardados ali para nesse dia em que nós entraremos na cidade celeste. Deus exercerá o juízo final sobre todos. Os salvos estarão com Cristo, mas, em contrapartida, os que o rejeitaram ou apostataram, voltaram atrás, terão de enfrentar a ira de Deus, que é um fogo consumidor. Então, essas pessoas, elas terão de enfrentar essa ira de Deus, terão de enfrentar o Deus que se mostra como fogo consumidor, e aqui esse fogo consumidor refere-se à sua justiça, refere-se à sua santidade. Então, nós temos muitos motivos para prosseguir, firmes com o Senhor. Eu quero encerrar dizendo que vale a pena essa corrida, vale a pena buscar a santidade, vale a pena deixar a frieza, o desânimo e a inclinação para o mundo e para o pecado. Vale a pena seguir o exemplo de Cristo e seguir com persistência a carreira que nos está proposta. Que Deus te abençoe, que você continue firme, que você continue correndo essa carreira. Se por acaso você está desanimado por alguma coisa, por algum momento, é hora de se levantar, é hora de se reerguer e seguirmos em frente. Vamos orar para encerrarmos este momento. Pai de amor, eu quero te agradecer, ó Deus, pela tua palavra, pelos estudos que nós estamos fazendo, Senhor, pelos que nós temos aprendido nesse momento com a tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque nossa corrida, nós não estamos sozinhos, e temos a certeza de que o Senhor está ao nosso lado, que o Senhor está a nos observar e nos aguarda, Senhor Deus, para premiar a cada um. Que nós possamos ser diligentes nessa caminhada, que nós possamos ter energia para correr, renovada, Senhor Deus, a cada dia pelo Senhor, e que nós possamos, então, logo, Pai, estarmos junto de Ti, na Tua glória. Nós Te louvamos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um excelente dia para você.